podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E nós estamos com a honra aqui da presença da Sheila Klenner. Sheila, muito obrigado pela sua presença. Olá pessoal, quero agradecer o Johnny pelo convite de participar do podcast. Eu sei que é um podcast já, acho que um dos primeiros podcasts que fala sobre mineração no Brasil, né, Johnny? Exato. E é uma honra poder falar aqui da mineração do estado de Mato Grosso para todo o Brasil. Muito obrigada mesmo, fico muito grato pelo convite. Espero contribuir para o setor mineral do país, levando a experiência de Mato Grosso. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimb.org.br. Também pela Atobin, tá? Que é uma empresa de engenharia que atua em todas as fases do projeto, desde o início até o final, aí, com várias tecnologias como laser scan, drone e muito mais. E também a Ígnea BE, a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, é uma consultoria mineral que atua aí com gerenciamento de processos minerários, pesquisa, lavra e muito mais. Acesse o site aí igneabr.com.br para saber mais deles. E como eu falei, pessoal, estou aqui com a presidente Sheila, né? Ela é suplente deputada estadual aí do estado de Mato Grosso pelo PSDB. Suas principais bandeiras é a parte de mineração aí do estado de Mato Grosso, consequentemente do Brasil. E ela é graduada em Geologia pela Universidade Federal do Mato Grosso, também é mestre em Geociências pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, atua aí com mais de 6 anos como servidora pública no cargo de analista ambiental na Secretaria do Estado de Meio Ambiente, ocupando vários cargos, aí, entre eles o cargo de coordenadora do setor de licenciamento de empreendimentos minerários, coordenadora do programa Mulher e também coordenadora adjunta da Câmara de Geologia e Minas e Mecânica do CREA do Mato Grosso. Além disso, preside a Associação de Profissionais Associação Profissional do Geólogo do Estado de Mato Grosso, a AGEMAT, além de ser vice-presidente da Federação Brasileira de Geólogos, a FEBRAGEL, e também é membro da Câmara Nacional de Geologia de Minas. A gente está falando aqui nos bastidores, né? Muito serviço, mas faz parte do setor mineral, né? Lembrando que são todos, né? Eu sou servidora pública do Estado de Mato Grosso e todos os outros aí que você falou é tudo voluntário, né? Trabalho Exatamente. Voluntário. Sim, é um trabalho voluntário que quando você vê, você já entrou de cabeça, você não consegue sair mais. Exatamente. Então eu faço com muito gosto, né? Eu gosto do que eu faço. E aí a gente colhe os frutos, que é o reconhecimento das pessoas pelo trabalho que a gente desenvolve. É isso aí. Parabéns mesmo por todo esse trabalho. Obrigada, Johnny. Muito obrigada. Ok. Sheila, explica para nossos ouvintes, né? Quais são os principais recursos minerais estratégicos presentes aí no estado de Mato Grosso? Então, né, é importante a gente falar dos minerais estratégicos, né? Os minerais, está muito em moda hoje em dia, minerais estratégicos. Então, os minerais estratégicos são aqueles que são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Então, assim, dentre eles, os principais é o manganês, o lítio, o cobre, né? Aqui em Mato Grosso, nós estamos caminhando no que diz respeito aos principais minerais estratégicos, principalmente o cobre, né? Então, nós temos agora, aqui no estado de Mato Grosso, na região de Aripuanã, né? Um empreendimento que está extraindo polimetais. Então, ali você tem o zinco, você tem o cobre, você tem o chumbo, e é um empreendimento que, quando ele estiver, assim, no seu auge, a gente vai ter uma surpresa aí nos números de Mato Grosso para o país, né? Esse é o grande desafio que a gente tem de tirar o Mato Grosso aí do 6º lugar, né, de produção mineral, e com essa mina ali na região de Aripuanã, a gente chegar ali no 3º, 4º lugar. Esse é o objetivo que essa empresa, né,
que a gente quer, né? A gente que fica aí do setor mineral quer levar o estado de Mato Grosso. Então, assim, a gente tem também, Johnny, uma busca grande pelo fosfato, né? Que é um mineral Sim. estratégico, muito estratégico, né? Que tem uma busca constante pelo fosfato. Em Mato Grosso tem algumas pequenas ocorrências, não temos ainda uma mina desenvolvida, tem estudo para ver a viabilidade, né? Tem que ver a viabilidade, teor e etc, né? Então, a gente tem em 2 pontos principais aqui no estado de Mato Grosso, pesquisas, requerimentos para fosfato, mas ainda é embrionário, né? Não tem ainda uma mina, né? E nós temos também o níquel, né, na região ali oeste do estado, na região ali que divisa com Rondônia, nós temos um projeto de extração de níquel, que não é licenciado pelo Estado de Mato Grosso, ele passou pelo licenciamento do IBAMA, então, assim, se eu não me engano, ele nem está ainda em atividade, né? Acho que também está numa fase ainda embrionária, mas isso está dentro dos mapas da CPRM. Quem tiver curiosidade pode abrir, né, o nosso mapa, que vai ver lá as províncias mineralógicas e vai ver que a gente tem níquel, a gente tem cobre, né? E é isso, nós estamos engatinhando ainda em relação a esses principais que se destacam mundialmente. Bacana, realmente é uma província que está crescendo, né? Eu tive recentemente aí na região e eu vi quanto está crescendo essa área de mineração nesse estado. Sim. Com essas lavras que tem agora, né, Sheila? Como é que esse recurso tem contribuído para a economia local? Então, como eu te disse, de todos esses aí que eu te disse, o único que já virou realmente uma mina foi ali na região de Aripuanã, que já tem licença de operação, Tá. ela já está trabalhando, ainda não está a todo vapor, porque a gente sabe que é uma mina subterrânea, né? Tem que desenvolver essa mina até ela pegar corpo mesmo. Mas mudou completamente a região de Aripuanã. Eu conheço esse projeto desde 2008, quando eles começaram a pesquisa mineral. Então, nessa época, o estado de Mato Grosso ele passou por vamos dizer assim, eu vou chamava Operação Arco de Fogo, né? Então, era a época que estavam indo atrás dos exploradores ilegais de madeira, né? Então, assim, tinha muita atividade ilegal de madeira, e aquela região, por ser uma região ali na floresta amazônica, ela vivia quase única e exclusivamente da exploração de madeira, e principalmente da madeira ilegal. Então, quando aconteceu essa operação, a cidade, ela vivia disso, né? Então, ela teve um baque muito grande, a cidade ficou bem difícil, você andava pela cidade, você via muita loja fechada. A cidade, eu falava que estava assim, meio, sabe aquelas de faroeste que vai rolando aquela bola assim, né, de capim, né? E aí veio a mineração. Então, esse empreendimento, quando eu tive contato com ele, quando começaram as pesquisas efetivas mesmo dessa multinacional, foi em 2008, né? E olha só, ele foi ter uma licença de operação em 2021, se eu não me engano, 2021. Então, ó, quanto tempo demorou para essa mina realmente começar, né, a dar resultado. Então, hoje, quando você vai ao município de Aripuanã, ele está a todo vapor. Essa mina, essa empresa, ela construiu um bairro de mais de 300 casas com água, com esgoto tratado, com estação de tratamento de esgoto, né? Está investindo, você tem lá o Senai dando cursos, investiu como compensação ambiental do estudo de impacto ambiental, né, que eles tiveram, eles investiram na educação, eles investiram na saúde, eles investiram na segurança pública. Então, tem uma parceria muito grande e tem tudo para esse município ele decolar cada vez mais, né? Então, é muito importante o empreendimento de mineração para uma região. Lembrando que esse empreendimento, além dele preparar a população, preparar a comunidade para receber esse empreendimento, ele também deve preparar a população e a comunidade para quando esse empreendimento for embora,
né? Exato. Isso a gente dentro do licenciamento ambiental, a gente preza muito isso, esse empreendimento, porque existem alguns empreendimentos, assim como, por exemplo, uma mina de cimento, né? Uma mina de cimento, não, desculpa, uma fábrica de cimento com a mina de calcário. Então a gente tem aqui, ela já está aqui, nós temos duas em Mato Grosso, né? Tem uma aqui que já está com 30 anos, mais de 30 anos de atividade, né? E a outra já deve ir já para os seus 10 anos de atividade. Então, é diferente porque ela tem um tempo de vida muito maior, porque, né, do que algumas outras, por exemplo, de ouro. Depende também de todo o contexto geológico, né? Mas é Exato. muito importante que a população de um município que, de repente, tem um boom com a atividade mineral, seja consciente de que aquela atividade ela é finita, né? Isso a gente tem que deixar bem claro. Mas alguns municípios, eles tiveram, sim, a vida, toda a cidade, né, o município, principalmente a diversificação econômica desse município mudou muito com a atividade mineral, e a gente tem acompanhado isso, sim, aqui em Mato Grosso. Bacana. A gente sabe, Sheila, que o Mato Grosso ele é um estado bem voltado assim para o agronegócio, né? Bem. Sim. Aí, nesse caso de extração mineral, né? Na sua visão, como é que eles estão assim alinhados assim com a busca pela essa sustentabilidade do estado de Mato Grosso, visto que ele é bem focado no agro? Olha só, Mato Grosso, a gente tem um instituto, né, uma ONG, que é o MAP Biomas, né? Ele é muito respeitado internacionalmente, né? E a gente fez um levantamento, através dos dados dispostos pelo MAP Biomas. Mato Grosso tem aproximadamente 0,7% do seu território degradado por atividade mineral, né? Então, Mato Grosso, ele é um estado que, como a maioria dos estados brasileiros, nasceu da mineração de ouro e da mineração de diamante, né? Interessante. Então, Mato Grosso, assim, os bandeirantes, quando eles chegaram aqui, eles descobriram ali na região de Nova Chavantina, né, o garimpo do Araés. Aí teve ali também na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, a gente tem a mineração ali da Poena, né, na Mina São Francisco, que tem uma extração muito antiga de ouro. Então, assim, a capital Cuiabá, ela se desenvolveu no entorno de mineração de ouro, né? Então, a gente tem Mato Grosso, ele se desenvolve, ele é forjado na mineração de ouro e de diamante, principalmente de ouro, né? Quando o agronegócio chega no estado de Mato Grosso, ele chega aqui numa região que ninguém queria, é uma região que não se tinha perspectiva, porque eram solos pobres, enfraquecidos, do Cerrado Mato-Grossense, né? Que é o Planalto ali, você tem o Planalto do Parecis, você tem aqui o Planalto aqui dos Guimarães, então você tem algumas regiões planas que eram cerradão, né? E quando você tem a possibilidade de acontecer a correção desse solo, através principalmente da aplicação de calcário, você tem o estado de Mato Grosso se desenvolvendo um pouco mais. Então, o agronegócio, ele se desenvolve a partir, aí a gente vai falar de um mineral, né, que é o calcário. Então, você tem aqueles solos do Cerrado Mato-Grossense e, de repente, próximo a essas grandes áreas que poderiam ser utilizadas na agricultura, você tem jazidas localizadas estrategicamente próximo a essas áreas. Então, você tem aqui na região da Baixada Cuiabana, nós temos uma província que chama Província Serrana, onde tem o desenvolvimento de várias atividades, né, vários empreendimentos de extração de calcário. Então, esse calcário, ele é transportado para toda essa região aí do Médio Norte, do estado de Mato Grosso, Lucas, Sorriso, Sinop, né? Aí a gente tem aqui na região de Primavera do Leste, que também é, né, campos agricultáveis, principalmente algodão, Primavera, Campo Verde.
Paranatinga, que começou a desenvolver muito, agora Paranatinga era a região do diamante, né? Depois virou uma região muito da pecuária e agora ela está na agricultura. Então, você tem ali Minas voltando a abrir, porque tinha minas de calcário que estavam fechadas. E agora, com essa agricultura voltando forte, ali na região dessa região que eu falei, de Paranatinga, você tem o agronegócio com toda a força. Então, o agronegócio é intimamente ligado à atividade mineral. Não tem como o agronegócio funcionar sem, principalmente, essas jazidas estratégicas de calcário, né? Porque imagina se toda a agricultura de Mato Grosso tivesse que trazer, eu acho que em algum momento trouxeram ali de Goiás, vira o calcário de Goiás, vira o calcário de Rondônia, como que ia ser para chegar? Porque a gente sabe que é muito caro, a logística, né? O transporte é muito caro. Então, isso faz essas jazidas, essas localizações estratégicas dos calcários, faz com que a gente seja assim, nós somos superlativos, Mato Grosso é superlativo em produção de grãos, né? E corroborando com toda a política ambiental do estado de Mato Grosso, que a gente tem cerca de 62% do território mato-grossense, ele está conservado, né? Então, é uma busca constante para que o estado de Mato Grosso não abra novas áreas e sim reaproveite, utilize, não subutilize, mas utilize com consciência ambiental, principalmente as áreas que já estão abertas. E eu acho que faz esse contato aí, essas duas atividades se complementam, né? Realmente. A gente conversou aqui com o Gils Cambuí, né, aí também do Mato Grosso, presidente da FECOMIN. Ele falou bastante essa questão sobre associação do agro, que um não existe sem o outro. Não, né? Então, não existe. Realmente, não tem porque como você distinguir, né? não tem como. Você pensa assim, fora o calcário, vamos pensar, o calcário, ok, ele está ali, ele corrigiu o solo, ele fez com esse solo que ninguém queria ficasse maravilhoso, né? Fora isso, você precisa de cascalho, para você cascalhar as estradas das fazendas, para fazer base, subbase que nós temos. Exato. Muitas, as nossas estradas, elas estão, é um programa de governo de asfalto, né, de asfaltar, quase tudo já está asfaltado, você anda, muitas estradas em Mato Grosso, elas já estão, né, as MTs, as estradas estaduais, e às vezes até as municipais, principalmente as estaduais, né, estão asfaltadas, e isso para o quê? Para o agro. Então, a gente ali trabalha dentro, como eu trabalho na coordenadoria de licenciamento de empreendimento de mineração, a gente tem uma gama de processos solicitando licença para extração de cascalho para utilização em base e subbase de construção de estradas, gigantesco. Então, vem o cascalho, você precisa da areia, você tem os maiores silos do Brasil, quiçá da América Latina, se encontram aqui em Mato Grosso. Precisa de quê? Precisa de argila, precisa de areia, precisa de cascalho, precisa de calcário para brita. Então, não tem como você pensar no desenvolvimento do setor mineral no estado de Mato Grosso, setor mineral não, do setor do agronegócio, né? Do estado de Mato Grosso, sem você falar do setor mineral. Exato. Você até falou aí já um pouco sobre essa... que uma mineração, quando chega no local, né, tem impulsionado essa questão até das MTs, né? Mas que exemplos de parcerias bem-sucedidas que tenha sido impulsionado por essa utilização de recursos minerais, você pode trazer a mais? Bom, a gente tem, por exemplo, parcerias, né? Eu não sei se é essa a sua pergunta, mas olha só, a gente tem alguns empreendedores do agronegócio, eles se organizam em associações para fazerem as estradas, né? Então, você tem, né? Então, eles vão pedir cascalho, brita, para fazer a estrada. Você tem aqui, uma fábrica de cimento, aqui na Baixada Cuiabana, que ela asfaltou toda a estrada
para fazer uma ligação, né? Eu não vou lembrar quantos quilômetros agora. Então, beneficiou muito uma comunidade que, né, estava ali. Então, o asfalto passa por aquela comunidade que não tinha esperança de algum dia aquele asfalto passar ali. Na própria região de Aripuanã, a exigência, né, sempre, vai asfaltar, mas com esse empreendimento é necessário, precisa sim de asfalto, porque é cobre, é chumbo, é zinco saindo daquela mina e ela tem que chegar aos portos, né, então não tem como, às vezes não é na velocidade que o empreendedor ou que a população gostaria que fosse, né? Mas vai acontecer e foi acelerado pelo empreendimento minerário. Por exemplo, o aeroporto de Aripuanã, ele teve uma repaginação completa do aeroporto por conta, principalmente, desse empreendimento que está lá e que, se fosse depender, talvez, somente do governo do estado, não ia conseguir, na velocidade que foi feito a melhoria do aeroporto ali. Então, são inúmeros, né? Geração de emprego e renda, melhoria de segurança pública, né? Isso, estou falando de empreendimentos de grande porte, porque quando a gente vai para essas províncias mineralógicas, né, que já está consolidada, como na Baixada Cuiabana, você tem ali a região de Poconé, Livramento, Cuiabá e Várzea Grande, que tem também. Então, eles já estão, assim, é um outro tipo de atividade, é uma atividade, permissão de lava garimpeira, né? Então, você tem ali Peixoto de Azevedo, Matupá, Alta Floresta, que é diferente quando esse empreendimento quando ele chega, porque são empreendimentos de pequeno porte, né? A lida desse empreendimento com a sociedade é diferente. Então, às vezes, eu sinto que nesses empreendimentos, principalmente de atividade mineral, de ouro, já está consolidado, às vezes a população não enxerga e não chega à população tudo de bom que aquela atividade poderia trazer para ela. Por quê? Porque quem administra o investimento é o município, que é o CEFEM, né? Através do CEFEM. Então, o CEFEM, ele é dividido em Estado, Município e União, todo mundo que está assistindo aqui sabe muito bem disso. Então, quando o município, sozinho, ele tem que aplicar aquele recurso, aí é diferente a lida do empreendimento de grande porte, que tem ações na bolsa, que tem o mundo olhando, senão não compra. Então, eu vejo essa disparidade quando você tem um empreendimento de maior porte, que passou por um EIA-RIMA, que às vezes tem ações na bolsa, que faz negócio internacionalmente, de empreendimentos de pequeno porte, que estão consolidados, que estão ali há mais de 40, 50 anos naquela atividade. A relação de desenvolvimento do município é diferente. Isso é um impacto negativo que eu vejo da mineração. Exato, a gente precisa, acho que é uma das funções do podcast, né? A gente se comunicar mais, mostrar o quão de minérios tem dentro do nosso cotidiano. Hoje, conversando com um entrevistado, ele falou, olha, quando a gente acorda, vai escovar os dentes, já passou aí por 10 minerais só para escovar os dentes, depois, até chegar na cozinha, já passou por outros 40, e assim vai, né? Não, você falando sobre isso, né? Hoje de manhã eu participei da Comissão de Meio Ambiente da OAB para falar um pouco sobre mineração para eles. Tinham mais de 170 advogados assistindo a reunião, né? E, novamente, eu disse a eles, recurso mineral, sem recursos minerais, não haveria vida no planeta como é hoje, é desenvolvida, né? Nós só temos, o ser humano está aqui, tomamos conta desse planeta, estamos tomando conta do espaço, indo para outros planetas, única e exclusivamente por conta dos recursos minerais, né? Então, eu estive agora numa feira de rochas ornamentais, né, ali no Espírito Santo, muito, muito famosa, muito tradicional, e nós fomos visitar a feira porque tinha
amostra de uma rocha, de um mármore aqui de Mato Grosso. Então, ele está na fase de pesquisa mineral, então eles tiraram os blocos e levaram para sentir o mercado, a aceitação dessa rocha de Mato Grosso nessa feira, né? E aí nós aproveitamos e fomos conhecer extrações minerais de mármore, de quartzito, mas principalmente de mármore ali na região do Espírito Santo os beneficiamentos também, né? Como eles fazem o polimento, corte e tal, dividem em placas. E o interessante é que dessa extração desse mármore se aproveita, acho que 95%. Né? Então, ele vai desde a indústria que você falou do creme dental, que tem calcário ali, né? Você tem ali o pó da pedra ali, você tem todos os nossos comprimidos, todos os nossos remédios, eles têm bem mineral. Nas rações para frango, nas rações para suíno, tem bem mineral. Então, no papel, né, para o papel ficar branco assim, né, para ele ficar branco aqui, né, não sei se vocês estão vendo aí, tem bem mineral também aí. Então, assim, é o tempo inteiro a nossa vida. Então, não dá para fugir da gente tentar e mostrar para a sociedade que a mineração, ela não é vilã. A mineração é protagonista na nossa vida. Né? Exatamente. E tu pode deixar de falar aqui nesse podcast, Sheila, sobre o ouro aí, né, no estado do Mato Grosso. Eu falei aqui, a gente conversou com o Gilson Cambuim, né? Você falou também em Cefem, né? A metade da arrecadação da Cefem do estado do Mato Grosso no último ano foi oriunda, quase a metade, né? Foi oriunda de ouro, né? Quase 55 milhões aí. Então, o que você tem para falar do ouro aí do Mato Grosso? Então, é isso que eu falei agora, né? Então, você tem alguns empreendimentos, nós temos empreendimentos aqui de pequeno porte, né? As principais atividades minerais de ouro, de extração de ouro em Mato Grosso, são através de permissão de lavra garimpeira, né? Isso. Principalmente de cooperativas, a gente tem a Cogavep, que é a maior cooperativa ativa do Brasil, né? A gente conseguiu licenciar eles com muita dificuldade. Então, a Cogavep, ela vem desde 2000, ela se formou em 2007, entrou com o primeiro pedido de licença em 2008, e essa licença só saiu em 2011, porque foi um trabalho muito grande da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, do INCRA, né, da própria Cogavep, da Metamate, do Sindminério. Então, foi uma conversa muito grande, porque o INCRA, ele que detém o título, a superfície, né? O INCRA é o superficiário de grande parte das áreas onde foi... Olha só que confuso, né? Olha como que é confuso. A história da Cogavep, uma das maiores atividades, uma das maiores cooperativas de mineração do Brasil, começou a vir muita gente na busca pelo... Acho que o Gilson deve ter contado essa história, né? Não sei se ele contou. Então, diz que ali na região de Peixoto de Azevedo tinha 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, né? Então, o Brasil desceu ali para pegar o ouro. E aí, o preço do ouro estava bom. Então, a gente tem... Faz tempo que o preço do ouro está bom, né? Desde 2008 aí... Porque eu lembro, quando eu me formei, em 98, não tinha emprego quase para geólogo, né? Então, muita gente ficou desempregada, outros foram para pós-graduação, outros mudaram de ramo, porque estava bem ruim, estava em declínio, e depois ele subiu e nunca mais, ainda bem, tem as crises, a gente sabe, faz parte, mas não deixa a desejar, né? Então, teve uma crise aí do ouro, e o que ia fazer com aquela... Muita gente voltou e muita gente continuou em Peixoto, né, ali na região. Então, fazer o que com aquele pessoal? Ali era uma reserva garimpeira, né, delimitada pelo governo federal. Então, criaram, em cima da reserva garimpeira, um dos maiores assentamentos também do Brasil, que é ali na região. E aí começou a desenvolver a agricultura sustentável, né, pequeno agricultor. Mas o ouro estava ali, né? Então, quando volta, o ouro começa a melhorar. Então, essa cooperativa é formada e eles começam a tentar
se regularizar, porque eles precisam de permissão de lavra garimpeira. Para conseguir a permissão de lavra garimpeira, tem que apresentar licença ambiental, né? E aí foi uma luta muito grande, porque o INCRA não reconhecia, o INCRA não aceitava, não autorizava explorar bem mineral na terra dele. E aí foi uma luta, foi uma conversa muito grande, porque acostuma-se a colocar, fazer o assentamento sem estudar, né? Como que você coloca o assentado num lugar que é uma província mineralógica, que a qualquer momento ela pode voltar a funcionar, né? Então, a gente avançou nisso. Então, hoje, Peixoto de Azevedo, Peixoto, Matupá, Guarantã, aquela região ali, são uma das maiores produtoras de ouro do estado de Mato Grosso, né? E, assim, hoje eles já estão bem organizados, principalmente no que diz respeito à gestão ambiental deles. É óbvio que falta, porque para você conseguir cuidar de 4.000 pessoas, né? 4.000 pessoas pensando diferente, não é fácil, eles têm muito que avançar ainda, mas a gente já avançou muito, e é um trabalho conjunto do governo do estado de Mato Grosso, do governo federal através da Agência Nacional de Mineração, da Metamate, do INCRA, então todo mundo trabalhando junto, do Sindminério, para que aconteça aquela cooperativa. Então, assim, não é fácil, viu, Johnny? Não é fácil, mas a gente consegue. Aos trancos e barrancos, mas a gente consegue. Com certeza. Você falou logo no início, né, sobre esses minerais estratégicos que tem já aí no estado de Mato Grosso, mas que vem crescendo, né? Porque hoje a gente tem zinco, tem cobre, tem chumbo, né? Então, na sua visão, como é que você vê o papel desses minerais estratégicos, principalmente na transição energética, né, no estado de Mato Grosso nos próximos anos? Olha só, a gente tem visto aí, a Cuiabá é uma das capitais que mais tem utilização de energia fotovoltaica, né? Então, para que aconteça, que a gente consiga sair dos combustíveis fósseis, né? Para ir para os carros elétricos, né? Precisa de bateria, né? Então, é a busca constante do lítio, que tem... Aqui nós temos também uma pequena ocorrência de lítio ali perto na região ali de Aripuanã e Pontes Lacerda. É viável economicamente para falar que Mato Grosso é um produtor de lítio? Não sabemos, né? Porque demanda muita pesquisa. Então, assim, eu acho que aqui a gente já consegue ver muito carro, né, elétrico. É difícil porque você vai ter que disponibilizar energia elétrica, né? Se ela é hidrelétrica, ou se ela é fotovoltaica, ou se ela é eólica, não sei, mas para que a gente avance uma cobertura quase que 100% de fazer essa transição 100%, eu acho que vai ser muito difícil. Um dia, não sei nem se eu vou conseguir estar viva para ver isso, né? Mas, assim, vai acontecer, não tem como, né? O mercado pede, você tem conferências das Nações Unidas pedindo isso, né? É importante porque você tem reutilização, uma bateria, ela se recarrega várias vezes, né? Não sei o tempo de vida útil, cada uma tem seu tempo de vida útil, mas é muito importante porque a gente tem que diminuir a pressão, né, na camada de ozônio, a gente tem que diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Então, é muito importante que não só Mato Grosso, mas todos os estados e o Brasil invistam em pesquisa geológica, né? Volto a frisar isso, precisa de avançar em pesquisa geológica para que realmente o Brasil faça efetivamente parte da transição energética, mudando a nossa matriz para uma matriz mais verde. Já é verde, né? Mais verde ainda. Mais verde ainda, exatamente.
Sheila, estamos chegando aqui à parte final da nossa entrevista. A gente podia falar sobre o estado do Mato Grosso, você podia falar do estado do Mato Grosso para a gente estar aí o restante do dia. Eu podia falar sobre Chapada dos Guimarães. Exato, Chapada dos Guimarães, exatamente aí, ó. Então, para quem não Lindona. conhece, né, gente, isso aqui Uhum. são os paredões de Chapada dos Guimarães. Nós temos, deixa eu falar, vender aqui, né? Nós temos Pois não, fica à o vontade. nosso livro, né? A Federação Brasileira de Geólogos, a Associação dos Geólogos do Estado de Mato Grosso, o Geoclube, que é o Clube de Geólogos do Estado de Mato Grosso. Nós lançamos um livro, Geoparque Chapada dos Guimarães. Quem tiver interesse, entra lá na BGE, tem, e no site da Febragel, febragel.org.br, tem o livro Geoparque de Chapada dos Guimarães, que vai contar a história, foi um compilado de artigos feito por professores das universidades, Instituto Federal de Educação aqui de Mato Grosso, professores do turismo, professores da geografia, paleontologia, geologia. Então, assim, está muito lindo, o nosso livro é lindo. E temos também um livro de História Natural de Mato Grosso. Então, nós já temos 2 livros lançados, né? A GEMAT, Geoclube e a Febragel. Nós lançamos 2 livros que contam um pouco das maravilhas geológicas que o estado de Mato Grosso tem. E por isso que eu fiz questão de colocar aqui para vocês, no Brasil inteiro, conhecerem um pouquinho das belezas de Chapada dos Guimarães. E tem muitas belezas, muitas. Com certeza. Eu ia pedir para que você desse uma mensagem final, mas você já falou muito bem, mas eu deixo que você faça mais alguma consideração, chamando o pessoal para conhecer o estado. Sim. Deixa a sua... Antes de mais nada, eu preciso agradecer a oportunidade que você me deu de falar para todo o seu Que é público, isso. né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fico muito honrada. Para mim, falar sobre mineração é muito importante. Eu tento, como professora universitária, tem mais de 15 anos, né? Eu fui professora por mais de 15 anos, agora só fico dando meus pitacos de vez em quando, né? Mas, assim, mostrar que a gente pode pode ter um setor mineral de acordo com as regras, que a população ela precisa entender que nós não estamos falando de usurpação do bem da União. Eu quero falar aqui, vou pegar mais um tempinho, eu sei que vai estourar um pouquinho, mas Não, fica tranquilo. Eu preciso de falar isso. A gente tem visto muito, a mídia brasileira, ela fala muito de invasão de garimpeiros em terras indígenas, invasão de garimpeiros, atividade de garimpo. Gente, quando você fala de garimpo, você está falando de uma atividade legal. Isso. O garimpo, ele é legalizado dentro da Constituição Federal. O garimpeiro, ele é reconhecido. Nós temos o Estatuto do Garimpeiro. A permissão de lavra garimpeira é um dos requerimentos, é um dos instrumentos, né, de extração mineral legal, né, é um dos documentos que é emitido pela Agência Nacional de Mineração. Então, quando você fala garimpo e garimpeiro, você está falando de atividade legalizada. Quando você tem invasores de terra, revirando terra, desmatando, sujando água, entupindo nascentes, utilizando terra indígena, usurpando o bem da União, utilizando mão de obra escrava, né? Utilizando os próprios indígenas, isso não é garimpeiro, isso não é garimpo, isso é extração ilegal. Você não fala, você não chama as pessoas que invadem terras, que desmatam, que criam gado, você não chama ele de agropecuaristas, você não chama ele de fazendeiros. Eles são chamados de invasores de terra. A mesma coisa tem que ser utilizado para quem usurpa bem da União, para quem desmata ilegalmente, para quem extrai bem mineral em terra indígena. Essas pessoas, elas não são garimpeiros, aquilo não é um garimpo, aquilo é uma atividade de extração ilegal e tem que ser tratada como tal. Então, nós que trabalhamos com a mineração, nós que conhecemos o setor mineral, nós temos que começar a explicar para todos vocês
Quem faz usurpação do bem da União, quem desmata ilegal, quem suja a água, quem desmata a área de preservação permanente, quem desmata a vegetação nativa, que entra em terra indígena, que entra em unidade de conservação, ilegalmente, essa pessoa, ela não é garimpeiro, essa não é uma atividade, não é um garimpo, essa é uma extração ilegal de bem mineral. Nós temos que separar. O garimpo é uma atividade legalizada, que tem que ter licença ambiental, que paga CEFEM, que tem direito minerário expedido pelo governo federal, que é publicado no Diário Oficial da União. Então, não é a mesma coisa. Extração ilegal é uma coisa e garimpo é outra, né? Tanto é que eu não utilizo nem... Eu comecei a ficar até com pavor de utilizar a palavra garimpo por conta desse consciente coletivo que garimpo é coisa ruim, né? Então, eu até parei de utilizar. Mas eu estou levantando agora, é uma ideia, né? É uma linha de pensamento de um professor, que foi meu professor na universidade, que além dele ser doutor em geologia, ele também é um advogado, e ele diz isso: nós temos que parar de chamar extração ilegal e extração ilegal de garimpo e usurpadores de bens da União de garimpeiros. Esses não são invasores de terra, eles não estão trabalhando de forma legal, jogando mercúrio, sujando os rios, né? Isso. Então, essa que é a minha mensagem, né? A gente precisa, quem trabalha com a mineração, precisa entender isso. E nós vamos conseguir. Porque pessoas que fazem atividade de forma errada, está em todas as atividades. De um farmacêutico, de um médico, de um madeireiro, né? Do setor de base florestal, né? Do engenheiro e também de um minerador. Então, de um repórter, né? Então, todo lugar, professores, geólogos, nós vamos ter as boas e as más índoles. Então, nós que trabalhamos, Johnny, com a atividade mineral, nós temos que pensar assim: essas pessoas não são garimpeiras. Aquela atividade não é um garimpo, é uma extração ilegal, uma invasão de terra. Entendeu? É isso. Venham para Mato Grosso, venham conhecer nossas belezas. Terminou muito bem, realmente. Ele tem que falar muito bem. O podcast está aqui para levar esse conhecimento, mostrar que mineração que é a nossa frase aqui que eu sempre termino: mineração pode não ser o futuro, mas existe futuro sem mineração. Você falou muito bem. Sheila, novamente, muito obrigado pela sua participação, tá? A porta está aberta para quando quiser voltar. E quando eu estiver aí no estado, eu estou para retornar aí para Mato Grosso, vou visitar a FECOMI, fazer questão da associação e... Com certeza. Estou por aí, pode ter certeza. Conhecer a Chapada também. Com certeza. Vem. Nossa, tem muita coisa linda. Tem Chapadas, tem Nobres, tem o Pantanal, tem só coisa bonita aqui para conhecer em Mato Grosso. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Que é a Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, acesse adimb.org.br. Também pela Atobin, empresa de engenharia que trabalha com desde a coleta de pré-requisitos até a fase final do projeto, utilizando tecnologia de laser scan, o próprio BIM, a plataforma BIM, drone e muito mais. E também a Ígnea, Geologia e Meio Ambiente, que é uma consultoria de mineral, que faz prospecção mineral, gestão de processos minerários, lavra e muito mais. Acesse o site igneabr.com.br e descubra mais. Novamente, Sheila, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.